Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje, eu sou a professora Lívia e a gente vai falar hoje sobre os desenhos de arquitetura no SketchUp. É o nosso terceiro tutorial e a gente vai usar as ferramentas de desenho de arquitetura. Primeira coisa, quando a gente vai abrir o SketchUp, a gente sabe que para construir o desenho de arquitetura, a gente pode iniciar pelo lápis. Lembrando sempre que eu vou ter a plantinha em mãos e com essa plantinha eu vou começar a desenhar a partir das medidas, né? Então a gente consegue, lembrando, se perdeu aqui, a gente vai na lupinha com as setinhas, né? Ele sempre retoma o desenho. A gente vai em perspectiva, aqui estão os eixos. Então eu começo a desenhar pelos eixos, né? Apertando no meu Ctrl, eu vou encontrando paralelismo no verde, no vermelho e assim sucessivamente. Então, eu posso construir a planta a partir das medidas nessa barrinha de medidas. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai importar essa planta direto do AutoCAD. Então, ó, arquivo, importar. A gente vai pegar na pastinha, certo? Que tem a plantinha no AutoCAD e vai importar. Quando a gente importar, a primeira coisa que vai aparecer são as camadas, os layers. Então, tem toda a quantidade de layers que existe nessa planta. Ela já vem com os layers certinho, tá? Então, quando a gente procurar a plantinha aqui, ela vem dessa forma, agrupada. E se a gente for selecionar as camadas, a gente tem todas elas aqui, que a gente construiu lá no CAD e ela chega aqui com as camadas, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente vai ter que copiar essa planta para que, caso tenha algum problema, a gente já tenha a planta de origem para modificar. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem essa planta e Move mais Ctrl, a gente vai fazendo as cópias, tá bom? Então, pessoal, quando a gente faz a cópia, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vem blocado. Lembra que eu falei que tem duas formas de transformar em bloco, componente ou grupo. Nesse caso, quando a gente importa o AutoCAD, ele já vem blocado. Então, a gente vai desassociar. Clica com o botão direito, tá? E desassocia. E aí, ele transforma em linhas. A primeira providência que a gente vai fazer é limpar a planta, certo? Então, essa plantinha, como é que ela é? Eu peguei uma plantinha simples para a gente fazer exercício. Então, a gente tem sala de estar, jantar, cozinha, varanda, quarto, suíte, né? Nesse quarto, banheiro social e quarto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar essa planta. Então, a gente vai tirar. Por isso que eu tenho essa cópia, porque depois eu vou precisar desse distanciamento para a gente fazer a coberta. A gente vai limpar apagando o beiral, tá? A gente vai apagar o beiral. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar nessa planta, a gente vai tirar essas linhas de dentro, vai deixar só o limite da janela baixa, tá? E na porta, a gente vai apagar ela e vai deixar só o caixilhozinho da porta, certo? E aí a gente vai fechar com lápis essa porta. Aí ele vai transformar em área. Você pode deixar ou você pode apagar, porque posteriormente, logo depois, a gente vai ter que transformar tudo em área, tá? Pra gente poder levar em 3D. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar essa planta. Então, é importante que a gente tenha só o limite da janela baixa aqui, ó, e aqui a janela alta. Isso aqui veio do beiral, aí eu apago. Então, vou deixar só os caixilhozinhos das janelas. A gente vai fazer isso um por um. Na janela alta, a gente deixa o tracejadozinho aqui, ó, do limite e vai apagar as linhas de dentro. A gente vai fazer isso com todas as esquadrias. Aqui é um vidrozinho fechando, tá? Na lateral. Então, a gente vai limpar toda a planta até chegar nessa
plantinha aqui que tá quase terminada. Eu vou terminar ela aqui rapidinho. Bom, pessoal, eu já limpei toda a planta, certo? A gente só tem os castilhozinhos que eu falei pra vocês. Vou apagar aqui esse mineral. A gente só tem os castilhozinhos de janela baixa, porta, janela alta. Esse aqui é o balcão da pia, a gente vai apagar. E a gente tem, ó, porta, janela alta do banheiro. E aí, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente limpar todo o desenho, a nossa primeira providência é a gente transformar tudo em área. Então, para quê? Eu vou transformar tudo em achuras para que eu consiga elevar, tá? Com a ferramenta aqui de empurrar e puxar, o push pull em inglês, tá? Se vocês baixarem em inglês o programa. Então, a gente vai com a linha, vai construindo as áreas. Ó, é só colocar com a linha sobre a outra linha, ela já transforma em área. Então, tudo tem que ser área, sim, tudo. Porque tudo a gente vai elevar, ó, tá? Então, a gente vai passando com lápis o máximo de área que eu puder, né? Que eu tenha que transformar até o piso, ele vai ter que ser transformado em área, certo? Quando a gente terminar, a gente vai chegar, ó, tudo achuradozinho, ó. A gente vai fazer um por um, como eu falei com lápis, a gente vai chegar nessa achura total de todos os objetos. A gente vai ver, seleciona 3 vezes, que ele tá cinza. Então, a gente vai colocar, inverter faces, para que ele fique branquinho, tá? Então, a gente tem várias cópias aqui, ó. É importante que tenha todas essas cópias, tá? Porque qualquer problema, a gente tem a planta original para copiar de um lugar, puxar para o outro. Então, em perspectiva, o que é que a gente vai fazer? A gente vai elevar os pisos. É o nosso primeiro passo para que a gente comece a elevar tridimensionalmente. Então, aqui, ó, é uma área molhada. Eu vou colocar, ó, vírgula 25 para cima, tá? Deixa ele para cima, a gente digita, ó, vírgula 25. Veja que a barra de distância está acionada, ó, vírgula 25. Então, a gente já elevou aqui o piso. Eu não vou precisar sair digitando, então eu vou pegar as outras áreas molhadas, que é o banheiro, tá? Se eu vir aqui nesse banheiro, a gente vai elevar ele até o vírgula 25 daqui. Então, eu seleciono ele, encontrei, ó, na face e clico. Bom, pessoal, então a gente vai elevando aqui, ó, o piso. Banheiro, ó, é só encontrar na face, subiu. Então, todas essas são as áreas molhadas, tá? Vamos elevar agora as áreas secas. Então, essa aqui, ó, eu vou digitar, tá? Que ela vai ser um pouquinho mais alta, vírgula 30. E as outras eu vou só encontrando com o piso, tá? Encontrou na face, eu clico. Eu vou fazer da mesma forma, primeiro as paredes, tá? Eu vou fazer uma parede para vocês verem. E depois eu vou continuar, ó. Essa parede, ela vai vir até o ponto 30. E agora eu vou digitar o pé direito. 2,60, tá? Então, eu vou fazer da mesma forma as outras paredes. Lembrando que aqui é uma janela. Eu vou clicar aqui nessa achurinha. Subo até o piso, ó. Até esse piso do ponto 30. E elevo, encontro aqui, ó, com a outra parede. Não preciso digitar a altura. Clico e ele já fica direto. Tá? Eu vou fazer isso um por um. Bom, pessoal, já elevei, ó, todas as minhas paredezinhas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou elevar o peitoril das janelas. Vou começar pela janela baixa, tá? Então, a gente vai colocar aqui essa janelinha baixa. A gente vai clicar na achura de baixo. Ó, então, a gente clica aqui embaixo. E a gente vai vir, ó, até o piso aqui da sala, que é ponto 30, e vai digitar 1,10 do peitoril da janela baixa, tá? 1,10. Lembrando que é 1,1, tá? Para vocês não terem problema. Aqui é outra janelinha, então eu posso ou digitar ou vir até a altura da minha janela baixa. A gente vai fazer isso com todas as janelas. Como essa é uma janela alta, a gente vai vir até aqui, área seca. Lembrando que a referência sempre é na área seca.
e depois a gente vai subir para 1,6, que o peitoril da janela alta é 1,60 que a gente vai colocar. Então, a gente vai fazer isso com todas as janelas. Depois que a gente elevou o peitoril de todas as janelas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai limpar o desenho, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai apagar essas linhas quando a gente subiu, apareceu. Ou eu deleto a linha, se eu clico na linha e deleto, cuidado para não selecionar a face. E se selecionar a face apagar, ó, ela fica oca a parede. Então, ó, Ctrl Z ou Command Z, na Apple, a gente volta. Então, ou eu posso clicar na linha, ou eu posso vir com a borracha e sair apagando. Então, a gente vai fazer tudo isso nesse desenho, deixar ele bem limpinho, ok, pessoal? Então, até a aula de hoje, a gente vai deixar tudo elevado. Na próxima aula, a gente vai colocar todas as janelas, tá bom? Janelas e portas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. A gente já consegue ver a casinha em 3D, né não? Valeu, pessoal. Um beijo, pessoal. Um beijo.